Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Amém? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos e exaltamos o teu nome. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações. De mim, Senhor, eu não tenho nada para o teu povo, para a tua igreja, Pai. Mas eu te peço que o Senhor me use como instrumento, Pai, para que a tua palavra, Senhor, a tua palavra seja ministrada em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Meus irmãos, existem 3 motivos pelo qual nós estamos, eu creio que eu posso falar por mim, também posso falar por Néia, minha esposa. 3 motivos que nos trazem alegria de estarmos aqui essa noite. O primeiro motivo é o fato de estarmos aqui, é o fato de rever os irmãos. Nós sentimos, eu sinto, né? E eu creio que ela também sente, né? A nossa família sente saudade dos irmãos, saudade desta igreja. E todas as vezes que nós falamos assim, nós vamos lá no Espírito Santo, nós não podemos deixar de vir aqui nessa igreja, porque é uma família, é a nossa família. Nós crescemos e aprendemos muito aqui neste lugar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, eu estava assistindo um culto online aqui, nesses dias atrás, e era o nosso irmão Anderson que estava pregando. E naquele culto ali eu descobri que ele foi ungido a pastor. Fiquei muito feliz pelo crescimento do nosso irmão, porque eu creio que eu pude participar no tempo que nós estávamos aqui juntos, tanto eu quanto ele, e aquele crescimento, aquela unção de pastor na vida dele me deixou muito feliz, né? Mostra que quanto o nosso irmão é importante para Deus. E o terceiro e principal motivo é ver o pastor Alexandre com saúde, ministrando aqui a palavra. Eu assisti aqui o testemunho que ele deu. Tremendo, né? Só Deus. Numa certa quinta-feira, eu recebi uma ligação do pastor Isaías. O pastor Isaías conversou muito, eu conversei muito com ele, nós trocamos umas ideias, e assim, rimos, e ele falou assim para mim, aí eu falei: pastor, em dezembro eu estarei indo, né, agora no final do ano estarei indo aí no Espírito Santo. Aí ele falou assim para mim: não deixe de vir aqui na igreja, eu quero te abraçar, eu quero abraçar sua esposa, eu quero abraçar sua família, porque nós sentimos muita falta de vocês. Ficou definido naquela quinta-feira, que quando nós viéssemos aqui, nós iríamos lá na igreja. Aí passou o sábado, aí no outro sábado, eu soube que o pastor havia falecido. E
Ou seja, eu conversei com ele na quinta-feira e no sábado ele foi internado. E no outro sábado ele faleceu. Eu não acreditei. Falei, não pode. Pastor Isaías, um homem que cheio de alegria, onde ele chegava, ele pregou aqui nessa igreja, nós podemos ver a alegria daquela pessoa, um homem que assim trazia alegria onde ele ia. Mas aprove ao Senhor levá-lo, né? A nossa alegria é saber que ele está com o Senhor. E depois, logo no dia seguinte, eu soube a notícia que o pastor tinha sido internado. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, foi só um susto, né, pastor? Fica dando esse susto na gente não, que o negócio aperta, né? Eu falei, oh meu Deus do céu. Aí, graças a Deus, né, o pastor Alexandre está firme e forte, porque existem muitas almas neste lugar que ainda o pastor precisa trabalhar com elas. Aí Deus falou, ó, pode voltar que não é só hora ainda não. Tem um rebanho grande aí que eu preciso trazer para mim através da sua vida. E nós estamos muito felizes com a recuperação do pastor. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que eu quero trazer para a igreja essa noite fala de um homem chamado Ananias. E eu quero trazer um tema, e o tema é assim: você é importante para Deus. Você que está aqui essa noite é muito importante para Deus. Se Deus olhar para você e olhar, vamos dizer assim, para o presidente Bolsonaro, né, que é a autoridade máxima, para Deus não tem diferença nenhuma. A importância é a mesma. Mas eu quero dizer que você é ainda mais importante. Por quê? Porque você trabalha para o reino. Agora, dentro daqueles que trabalham no reino, não existe diferença para Deus. Todos são importantes. E quando nós lemos esse texto aqui, no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10, fala da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem chamado por Deus, um homem que teve assim, uma transformação tremenda daquilo que ele era para aquele que ele passou a ser. Um homem que sofreu, levou chicotada, foi preso, foi jogado de uma ribanceira para morrer. Tudo que nós não gostaríamos de passar, o apóstolo Paulo passou. Ele foi um homem chamado para Deus, ele levantou diversas igrejas, fez a primeira viagem missionária onde levantou diversas igrejas, fez a segunda para confirmar as igrejas, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado através do apóstolo Paulo. Mas eu não quero falar do apóstolo Paulo, eu quero falar de Ananias. Porque o texto ele diz assim, ó: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, Senhor, eis-me aqui. Olha o primeiro ponto. Meus irmãos, quantos de nós já recebemos chamada do Senhor e não respondemos? Talvez nós estejamos numa posição que é a posição nossa, mas que Deus queria que nós estivéssemos numa posição maior. A vontade de Deus era que muito mais coisas para a obra ou para o reino nós já poderíamos ter feito. Mas por falta de um eis-me aqui nós não fizemos. Olha que triste para nós. Às vezes eu penso assim, tá bom, né? Aqui onde eu estou está tão tranquilo. Porque eu não quero ser igual o apóstolo Paulo, né? Que eu não quero tomar chibatada nas costas como ele tomou. Está tranquilo aqui, aqui eu chego aqui, né, venho trago a mensagem, prego um pouquinho, depois vou para casa. Está tudo bem, né? Tudo certo. Não, não está não. Deus não nos chamou para simplesmente ficarmos sentados. Deus não nos chamou para simplesmente trazermos uma mensagem tudo bem. Deus quer que a gente faça algo, mas não depende dele, depende de nós. Ananias falou, Senhor, eis-me aqui. Mas eis-me aqui para quê? Ele nem sabia do que era. Olha que interessante. Jesus chamou Ananias para uma missão que ele nem sabia o que era, mas se prontificou, eu estou aqui. Envia-me a mim, né? Não é assim que diz lá em Isaías? Envia-me a mim. Aí Jesus começa a conversar com Ananias e fala bem assim, Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, Saulo viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver.
Vamos entender isso aqui. Jesus chega para Ananias e começa a falar para ele, numa visão, para ele ir lá no lugar, né, numa rua chamada Direita. Você vai lá na casa de um homem, esse homem se chama Judas, e você vai falar com um homem de Tarso. Mas quando ele fala o nome do homem, aí o negócio pega. Porque aquele homem era Saulo. E quem era Saulo? Tem gente que fala bem assim, ó, Saulo era uma pessoa e Paulo era outra. Não, era a mesma pessoa, só que transformado. Nasceu de novo. Mas ele era Saulo. E Saulo era um homem que pegava os cristãos, prendia os cristãos, batia nos cristãos, inclusive mulheres e crianças. É muita ruindade, não é? Muita maldade, pegar uma criança só porque está adorando o nome do Senhor Jesus e bater, espancar, prender. E Ananias conhecia Saulo. Só que Jesus, ele não faz as coisas pela metade. Enquanto ele está conversando com Ananias, ele também está conversando com Saulo. E Saulo, lá onde ele estava vendo uma visão, estava tendo uma visão. Ele via esse Ananias chegando para orar por ele. Aí respondeu Ananias bem assim para Jesus: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito em teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. É como se Ananias chegasse para Jesus e falasse assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou para onde o Senhor quiser, eu faço o que o Senhor quiser, menos isso. Aí, peraí, né? Se eu for lá falar com este homem, se eu for lá orar por ele, ele vai me matar. Porque eu já ouvi falar dele, ele mata todo mundo. Ele faz mal a todos os santos em Jerusalém. É como se Ananias estivesse assim, confrontando Jesus. É como se nós chegássemos assim para um patrão, vou dar um exemplo, a gente está trabalhando, aí o patrão fala mesmo assim: André, eu quero que você cuide dessa empresa aqui. Eu falo: não, dessa aqui não. Porque essa empresa aí está toda errada, está toda enrolada, eu não vou mexer com isso, eu não vou trabalhar com isso, porque está tudo enrolado. É meu patrão. Ele mandou, eu cumpro, não é assim no trabalho? Por que com Jesus não é a mesma coisa? Irmãos, vamos entender uma coisa. Ananias, ele não confrontou Jesus, não foi isso que ele fez. Ele colocou a posição dele. Já aconteceu com você de estar orando, assim, orando e não ter uma resposta do Senhor? Já aconteceu com alguém ou só comigo isso? Você está orando assim, o Senhor não responder nada? Ele fala: Senhor, eu estou nessa necessidade, eu estou precisando disso, eu estou passando por isso, e o Senhor não responde. E a gente vai confrontar Jesus? Não. Eu creio até que Jesus gosta disso. Jesus gosta que a gente seja sincero com Ele. E ser sincero não é só ficar baixando a cabeça. Não é só baixar a cabeça e ficar assim: Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, não. Os verdadeiros amigos são aqueles que falam a verdade. E às vezes, irmãos, para você ser um amigo de verdade, você precisa dizer não. Você já aconteceu com você assim, de chegar uma pessoa que quer fazer algo e falar bem assim: Landerson é um camarada legal. Eu vou conversar com ele porque eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. Landerson, eu vou fazer isso assim, assim, assim. Aí a Landerson olha assim, viu que o negócio não está muito de acordo, mas vai e concorda. Landerson está sendo meu amigo? Não, não está. Landerson vai ser meu amigo quando ele chegar para mim e falar assim: André, isso está errado. Você não pode fazer isso. Isso é contra a lei de Deus e contra a lei dos homens. Não pode fazer isso. Eu, como seu amigo, como uma pessoa que eu te amo, como irmão em Cristo, digo: não faça isso, você está errado. Aí é amizade. E eu tenho certeza que Deus, que Jesus quer que nós sejamos assim. Tenho certeza que Ele quer que nós sejamos assim. E Ananias fez o quê? Abriu o coração para Jesus. Senhor, esse homem, ele maltrata, ele machuca, eu não posso fazer isso. Aí Jesus, olha o que Jesus fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Às vezes nós temos uma pessoa que a gente não gosta, né? Um vizinho chato, um colega de trabalho enjoado. Tem umas pessoas assim, né? Que quando precisam de você, te procura, abre aquele sorriso.
E quando você precisa, a pessoa sai fora, né? Nunca está disponível, né? Tem pessoas assim, que quando ela precisa de você, ela vai e te abraça. Nossa, você é meu amigo, faz isso para mim, você pode me ajudar nisso? Sim. Aí Jesus fala, minha senhora, eu quero que você ore por aquela pessoa. Ah, Jesus, aquele ali, nossa, aquele camarada é tão chato, ele me perturba no meu trabalho, eu acho até que ele está de olho na minha vaga no meu trabalho. Aí Jesus fala, eu quero que você ore por ele. Mas por que, Jesus? Porque ele é para mim um vaso escolhido. E aí? E agora? E é um vaso escolhido para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. Vai ficar importante essa pessoa, né? É qualquer um que chega diante do rei? Essa pessoa vai ficar importante. Aí o negócio complica mais ainda. Eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, que às vezes quer tomar o meu lugar no meu trabalho, que está de olho nas coisas que eu tenho, e Jesus manda eu orar por aquela pessoa, ungir aquela pessoa, me consagrar por aquela pessoa, porque ela, aquela pessoa, é uma escolhida dele. Jesus, e eu? E eu, como é que eu fico? Eu venho na igreja, eu prego, eu saio lá de Campinas, venho pregar aqui a palavra do Senhor. A palavra não é minha, não, a palavra é do Senhor. E o Senhor quer que eu ore por aquela pessoa para que o Senhor o levante e ele vá diante das pessoas, diante dos reis, para levar o teu nome. E eu, como é que eu fico? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, só aquela pessoa que é importante. Como é que fica isso? A questão, meus irmãos, é que tem pessoas que crescem e começam a ficar famosas. Às vezes a gente vê assim, cantores evangélicos que crescem e depois vão cantar, né? Começam a lotar estádios, lotar igrejas, pregadores da palavra de Deus, que tem aquele crescimento fenomenal e passam a ser totalmente conhecidos pelo mundo. O mundo, o nome sai na televisão, o nome sai nas rádios, o nome sai na internet. Mas a pessoa que orou, que intercedeu, que se consagrou, obrigado, querido. Aquela pessoa, ela não aparece. Aquela pessoa está sumida. Uma vez eu vi uma história, eu não sei se é verdade, eu não sei se é assim uma ilustração, mas eu vi isso, que um homem, ele estava na igreja, aí fizeram assim um trabalho na igreja de sair nas ruas, né, orando pelas pessoas, convidando as pessoas para que pudessem ir participar dessa igreja. E este homem foi num determinado lugar, tinha um morador de rua. Aquele morador de rua era daquele tipo de pessoa assim que fala muito, né? Que é extrovertido, né? Que tem uma facilidade de se comunicar. Aí aquele homem foi e conversou com ele e falou assim, meu irmão, você não gostaria de fazer uma visita na nossa igreja? Lá nós temos uma pessoa lá chamada Jesus Cristo, que ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar totalmente a sua vida. Aquele homem pensou assim, mas mudar minha vida como? Você vai deixar de ser um morador de rua, você vai ter uma casa, você vai ter um lar, você vai ter roupas bonitas, né, e você vai alcançar salvação para a sua alma. Aquele homem se interessou, ele gostou do convite, né, e ele foi. Aí chegou lá, aquele homem, o que fez o convite, orou por ele, intercedeu, passou uma semana orando por ele, se consagrou por ele, e aquele homem acabou conhecendo, aceitando e se convertendo a Jesus. Foi passando assim um tempinho, ele fez a EBD, começou a participar dos cultos de ensino, começou a conhecer Jesus e foi crescendo. Aquele morador de rua foi crescendo na igreja. E com o passar do tempo ele se tornou um grande pregador. E com o passar do tempo ele começou assim nos lugares, ministrando a palavra, falando de Jesus, falando do reino, e começou muitas pessoas a se converterem a Jesus através da vida daquele pregador. E conta a história que, através do trabalho evangelístico dele, mais de 50 mil pessoas foram convertidas em todo o país ali onde ele estava. Um homem conseguiu converter mais de 50 mil pessoas, segundo a história. 50 mil pessoas. Mas aquele anterior,
O primeiro que foi lá naquele morador de rua. Sabe quantas pessoas aquele homem converteu? Uma pessoa. Uma única pessoa. Só que aquela única pessoa se tornou um grande pregador. Jesus tomou posse da vida daquele homem, aquele homem se entregou totalmente a Jesus e ele tinha o que Jesus queria. Ele é para mim um vaso escolhido, mas eu preciso de você, para você falar com ele. Jesus, ele não vai mandar um anjo do céu para vir converter o povo aqui do bairro, não. Ele não vai mandar. Pergunta assim, por quê? Ninguém perguntou. Pergunta, igreja, por quê? Isso. Por que Jesus não vai mandar nenhum anjo do céu para converter esse povo aqui de André Carlone? Porque ele já mandou, meus irmãos. Ele já mandou. Você quer saber o nome de um anjo, Kátia? Kátia. Alan Anderson. Um monte de anjos aqui. Todos vocês foram enviados por Deus para converter aquele que para Deus é um vaso escolhido. Meus irmãos, se nós convertermos uma alma através da nossa vida, para Deus é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. É claro que nós vamos continuar trabalhando, vamos converter mais, vamos trabalhar mais. Mais pessoas virão a Jesus através da nossa vida, mas o nosso trabalho é com uma, porque aquela é uma que Jesus está querendo tirar. E sabe aonde que aquela uma está? Está na rua, às vezes está num presídio, Nós conhecemos pessoas eu particularmente conheço pessoas que eram presidiários e hoje são pastores, mas com uma oratória incrível. Sabe por quê? Porque são pessoas que são assim, vamos dizer assim, maltratadas pela vida e lutaram muito para sobreviver. Passaram por uma vida errada, foram parar no presídio, mas teve alguém que Jesus levantou, que foi lá e falou de Jesus para eles. Aquele homem cresceu. Era um vaso escolhido. Mas talvez nós sejamos o vaso escolhido. Só estamos precisando fazer o que Ananias fez. E o que Ananias fez? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Como disse Isaías, usa-me a mim. Então aquele homem que Jesus chamou e orou e trabalhou e lutou por uma vida, aquela vida cresceu e aquele homem ficou na encolha. Às vezes tem vidas, irmãos, que são conhecidas por todo mundo e tem vidas que são conhecidas por Jesus. O interessante é nós entendermos o que é mais importante, ser conhecido pelo mundo ou ser conhecido por Jesus. Existem pessoas que pensam, que acham que são conhecidas por Jesus. Aí eles chegam para Jesus e falam bem assim, Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós ministramos a palavra. Aí Jesus olha para aquela pessoa, pensa, puxa pela memória, analisa. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Se você pode até me conhecer, mas eu não te conheço. Porque muitas vezes nós queremos mais ser conhecido pelas pessoas, estar em evidência, do que ser conhecido por Jesus. Porque quando nós somos conhecidos verdadeiramente por Jesus, nós não entramos em evidência para os homens. Não entramos em evidência para os homens. A nossa evidência é com Jesus. Certa vez, alguns filhos de um homem chamado Cefas tentaram repreender um demônio. Eles chegaram para aquele homem que estava endemoniado e falaram assim para ele, em nome do Deus que Paulo prega, está repreendido em nome de Jesus, em nome do Deus que Paulo prega. Aqueles demônios que estavam na vida daquele homem olharam para ele e falaram bem assim, Deus, Jesus, nós conhecemos, nós sabemos quem é Jesus.
Paulo, nós já ouvimos falar muitas vezes. Mas e você, quem é? Quem é você? Ou seja, eles usavam o nome de Jesus, que Paulo pregava, mas eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. E nem Jesus sabia quem era eles. Quando nós somos chamados, como Ananias foi chamado, não importa o que nós vamos fazer. Porque o propósito era entre Deus e Paulo. Não era entre Ananias e Paulo. Mas Ananias, na mesma hora, se colocou a serviço. E quando Jesus falou para ele o que era, ele ficou assustado. Mas Jesus falou: Ananias, este homem, ele vai ser para mim um vaso escolhido. Um homem que vai pregar o meu nome diante de gentios e de reis e dos filhos de Israel. Ananias entendeu. Entendeu. E quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, meus irmãos, tudo dá certo. Tudo dá certo. Nós somos importantes para Jesus. Somos importantes. E Ele tem um propósito para cada um de nós. O propósito que Ele tem na vida do Carlos Alexandre não tem nada a ver com o propósito que Ele tem na vida do Carlos Alberto. São propósitos totalmente diferentes. Agora, o que Ele quer de um e de outro? Eis-me aqui. Apenas isso. Eis-me aqui. Eu tenho certeza que no local de trabalho de cada um de nós tem alguém precisando ouvir da palavra de Deus. Tem alguém precisando ouvir. Lá no nosso local de trabalho. E às vezes nós queremos ser aquilo que Deus não escolheu para nós. Deus não chamou Ananias para ser Saulo. Deus chamou Ananias para ser Ananias. Mas ele precisava de Ananias para que Paulo fosse Paulo. Talvez tenha muita vida aí pelo mundo afora, que ainda não cresceu, não está a serviço do reino, porque nós ainda não assumimos o nosso papel de Ananias. Deus precisa de mim e de você para resgatar vidas. Agora, o que Ele vai fazer com essas vidas, não é conosco, é com Ele. Eu, quando estava aqui na igreja, quando ainda morava aqui em André Carlone, eu vou falar porque está na presença, né? Eu gostava muito de ver o Carlos Alexandre tocando. Porque eu achava assim, nossa, mas que dom que esse menino tem. Quando eu vejo hoje, então, é mais ainda, né? Mas eu pensava assim, eu queria tocar violão, assim que nem ele toca. Eu pensava assim, nunca te falei isso, né? Mas eu pensava nisso. Quando eu era jovem, tem pouquinho tempo atrás, né, que eu era bem jovem ainda, eu tinha assim uns 15, 16 anos, eu entrei numa escola de violão. Entrei e fiquei ali mais ou menos uns 3 meses. Eu não aprendi nem a segurar o violão direito. Nem a segurar o violão direito eu aprendi. Aí o tempo foi passando, eu entrei na igreja, comecei a trabalhar, aí eu começava a ver as pessoas cantando. Eu já falei isso em diversos lugares, eu acho que já até falei isso aqui também. Mas é um dom que eu acho mais lindo, é o dom do louvor. Nossa, mas eu acho muito bonito quem louva. Quem chega aqui na frente, pega o violão e solta a voz, né, começa a louvar o Senhor. E eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, por que o Senhor não me dá esse dom, né? Por que o Senhor não me dá o dom de tocar um instrumento? Eu participei de uma igreja que tinha uma dupla lá, né? A gente não precisa citar nome, mas o rapaz ele tocava muito e cantava. Então, para mim é absurdo, né? Ele tocava muito, o rapaz cantava muito ainda. As duas coisas que eu mais queria na minha vida, o dom de tocar instrumento e louvar, né? E cantar. Aí uma vez eu falei para Deus, falei, Senhor, por que eu não consigo tocar instrumento nenhum nem cantar? Aí o Senhor respondeu assim para mim, a minha graça te basta. O que eu te dei, tá bom. Eu penso que é pregar, né? Eu não sei que eu prego tão mal, eu não sei se é pregar, mas Deus é Deus, né? Deus falou, a gente, Deus se encolhe, né? Faz que nem Ananias, Senhor, eis-me aqui, né? Porque Deus está falando, né? Então eu não posso querer ser Paulo, eu tenho que querer ser eu. Eu não posso querer ser o pastor Alexandre, porque o pastor Alexandre já existe. Uma vez alguém chegou, um pastor falou assim, fazia aula de teologia, aí falou, pastor,
eu vou concluir meu curso, vou estudar, vou me dedicar bastante, porque eu quero ser igualzinho o Senhor. Aí o pastor olhou para mim, para mim não foi eu não. Falou para ele, falou-me assim, misericórdia, não queira ser igual a mim. Você tem que ter o desejo de ser melhor do que eu. Sempre melhor do que eu. Porque igual a mim, já tem eu. Eu já sou, eu já existo. Deus já me fez. Ele não precisa fazer outro igual a mim. Ele vai fazer outro melhor. Mas só depende de você. Estuda, se dedica, lê a Bíblia, pede ao Senhor. Se prepara para ser muito melhor do que eu. Porque igual a mim já existe. Eu não posso querer ser Paulo, porque Paulo já tem. Paulo já existiu, já fez o trabalho dele, já fez a obra dele, e agora cabe a mim fazer a obra que Deus quer que eu faça. Porque eu e você, nós somos importantes para Deus. Irmãos, eu não aceito dizer que nós estamos aqui à toa. Não aceito. Eu estou aqui porque eu não tinha nada para fazer em casa. Estava tendo um joguinho lá, que joguinho chato. Eu vou para a igreja. Não tem nada para fazer, vou para a igreja. Não admito isso. Nós só estamos aqui porque existe um propósito de Deus na nossa vida. Um propósito de Deus na nossa família. Um propósito de Deus no nosso trabalho. Um propósito de Deus na nossa igreja. Nesta igreja. Foi por isso que Ele me trouxe aqui, foi por isso que Ele te trouxe aqui. E todos os dias o Espírito Santo vai lá e te pega pelo braço e traz. Tem uma dificuldadezinha, não, o Espírito Santo tira aquilo ali. Senhor, eu estou meio cansado, aí o Espírito Santo vai, alivia. Não, vamos para a igreja. Eu quero falar com você hoje através da palavra. Às vezes Deus fala até através do louvor. Você está ouvindo o louvor ali, o louvor está mexendo com você, está te tocando, está falando com você. É Deus falando, não é o louvor não, é Deus. Ele está só usando o louvor. Ele está usando o instrumentista. Ele está usando a pessoa que está cantando. Ele está usando o pregador. Às vezes ele usa uma pessoa sentada do seu lado. Aquela pessoa te dá uma palavra que Deus ele usa. Olha o que ele usou aqui com Ananias. Olha o que ele usou com Paulo. Paulo estava lá cego, orando, ele tem uma visão. Vai entrar uma pessoa aqui chamada Ananias. Quem é Ananias? Paulo pensando, quem é Ananias? Nunca ouvi falar em Ananias. Irmãos, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você já ouviu falar de Ananias e Safira? Quem já ouviu falar? Ananias e Safira. Só não é o mesmo, tá? Eu já ouvi alguém dizer que era o mesmo Ananias. Não é. Esse Ananias aqui é outro. O Ananias lá, esposo da Safira, é uma outra pessoa. O Espírito Santo me deu um toquezinho aqui só para me lembrar isso. Por quê? Porque eu já ouvi alguém dizer que esse Ananias era o marido de Safira. Não era. Tá? É outro Ananias. Mas o Paulo estava ali ajoelhado, orando, cego, e Jesus mostra para ele, Paulo, vai vir um homem chamado Ananias aí. Ele vai orar para você e vai tirar essa escama dos seus olhos e você vai ver. Paulo creu, ficou ali aguardando. Agora, olha o interessante. O versículo 17, e Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse o quê? Irmão Saulo. Irmão. Mas ele não era um matador de cristãos? Virou irmão agora? Virou irmão. Por que ele virou irmão? Porque Jesus falou. A palavra de Jesus penetrou de uma forma tão tremenda no coração de Ananias, que quando ele chega e encontra com Paulo, ele já é irmão. Irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho lá de Damasco, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Mas quem falou para Ananias que era para ele orar por Saulo, para ele ser cheio do Espírito Santo? Quem foi que falou isso para ele? Ninguém. Ninguém falou. Quando Jesus falou aqui com Ananias, ele não falou isso. Ele não falou para Ananias para ele orar por Saulo para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Mas por que ele fez? Porque o poder de Deus estava na vida de Ananias. O poder do Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. E a obra de Jesus, ela é completa.
Ele orou para que ele caísse as escamas dos olhos dele, que caiu algo ali dos olhos dele. E logo lhe caíram dos olhos alguma coisa ali como as escamas. E ele recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Mas recebeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele só pode ser passado de quem tem. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não posso orar para alguém que receba o Espírito Santo. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Então Ananias, cheio do Espírito Santo, foi orar por aquela vida, e aquela vida recebeu o Espírito Santo e foi batizado. E se transformou no maior evangelista, o maior missionário que nós temos conhecimento depois de Jesus. Foi o apóstolo Paulo de Tarso. Meus irmãos, nós precisamos entender, primeiro, esse ponto, que nós só podemos passar aquilo que nós temos. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não posso orar para uma pessoa para que ela receba. Mas o que eu faço então? O que eu faço? Ora a Deus, busca a Deus, pede a Deus, que Deus dá. Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, ele não olha e vê a nossa face exterior. Ele vê o nosso coração. E quando ele olha para o nosso coração, ele vê quem nós somos. Aí ele vai falar para nós assim: eu quero que você vá lá e ore para aquela pessoa ali. Porque ele sabe que ele pode contar conosco. Ele não vai dar para mim nem para você uma tarefa que nós não podemos cumprir. Deus, ele não trabalha assim. Ele sabe com quem ele pode contar. Deus, ele sabe o quanto nós somos importantes para ele. E uma coisa eu tenho certeza que essa noite, Deus sabe que ele pode contar comigo e com você. Por isso que nós estamos aqui.